Vou compartilhar com vocês agora livros da doutrina espírita que aborda esse assunto, que é o saber e o sentir. Perfeito? Quem está aqui no Instagram, peço desculpas, o Instagram não permite compartilhamento de tela, tá? Você pode seguir aqui no YouTube ou ouvir, né, a leitura dos trechos dos livros que estou compartilhando aqui no YouTube. Perfeito? O primeiro livro, beber um pouco d'água. O primeiro livro é Pensamento e Vida, pelo Espírito Emmanuel, ok? Psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então, nós temos, no item 4, instrução. Já disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor e a outra sabedoria. O amor é o sentir, tá? Então, é o saber e o sentir. Saber e amor, ok? Vamos lá. Pelo amor, que acima de tudo é serviço ao semelhante, a criatura se ilumina e alformoseia por dentro, emitindo o reflexo de suas próprias virtudes, em favor dos outros, do reflexo de suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da sua própria grandeza, impelindo para o alto. Então, a sabedoria, entenda, meus irmãos, quando você compreende, acaba o pavorzinho, o mimimi, a choradeira, porque tem uma compreensão por trás. Você percebe que você não é vítima, né? Que está colhendo aquilo que você plantou. Então, essa compreensão nos traz consolo. É claro, não sei, talvez a prova não seja a melhor prova do mundo. Ok, paciência. Tem que passar, passarei. Né? Mas você não fica de mimimi, você não fica revoltadinho. Existe uma compreensão, né, do que está acontecendo. E isso, essa compreensão te dá força. O que acontece, meus irmãos, é que exatamente a falta de compreensão deixa as pessoas aflitas, desesperadas, depressivas. Tá? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus Cristo, não importa a religião que você esteja seguindo, ao entender o Evangelho, ao estudar, te dá, amplia, clareia as trevas. É uma luz que clareia tudo. E você sabe que vai ter que pisar algumas pedrinhas, você sabe que você vai ter que atravessar uma ponte, você sabe que você vai ter que desviar de um pedregulho. Ou seja, ao clarear, ao te dar clareza, você não fica dando chute em pedra e reclamando a canela está doendo. Percebe que a sabedoria é importante para clarear aonde você está pisando e você, a partir desse momento em que tudo fica claro, você você consegue então sair do mimimi, você consegue compreender as coisas como elas são, você consegue compreender as leis divinas e aí você consegue sentir o amor, tá? Então a sabedoria é extremamente importante nesse processo. Seguindo o livro. Através do amor, valorizamos-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí o imperativo que marcharem juntas, a inteligência e a bondade. Lembra? Sabedoria, né? Inteligência é o saber, é o aprender, é o estudar. E a bondade é o sentir, é o colocar em prática. Você só vai, entenda, meus irmãos, aquilo que a gente não coloca em prática, esquece. Lembra da aula de física, né? Ou de química? Aquilo que você não internalizou, não colocou em prática na sua vida, você só sabe a fórmula da água, né? H2O. Mais nada. Pelo menos para quem não trabalha com isso, né? Porque você não colocou em prática. Você não viu isso na sua vida. Ah, eu estudei, eu fiz a prova, eu passei. Tá, você colocou na sua vida? Fez parte de sua rotina? Se não, você evapora aquilo. Principalmente hoje, né? Que hoje, a toda hora, a gente tem milhões de informações ao longo do dia. Na cada tela que a gente passa, é uma informação nova. Se você pegar esse conhecimento e colocar em prática,
deu o exemplo do perdão, né? Coloque em prática. O padre falou, vai perdoar, lembra? O pastor também falou. O palestrante da Casa Espírita também. Então, perdoa, aprenda. Né? E aí você fica torcendo. Como você sabe que não é automático, você fica torcendo que uma formiga te queime, te pique, né? Para você perdoar a formiga. Você fica torcendo que alguém faça alguma coisa com você para você poder perdoar. Entenda, meus irmãos, essa é a prova. Mas quando você não sabe disso, quando você não tem a sabedoria, aí o teu colega do trabalho faz uma coisa com você, você fica irado, né? Nervosinho, nervosinha. Ou se você não pode confrontá-lo, você fica de mimimi, reclamando, porque lhe falta sabedoria. E colocar em prática. Quando você tem a sabedoria e você tem em prática, quando o colega te perturba, você agradece, porque é uma oportunidade que você está tendo para praticar o perdão. Percebe que as vicissitudes da vida são oportunidades. As pessoas não entendem, mas roubaram o meu carro. Como é que Deus permite que roube meu carro? Como é que isso é bom? É para você aprender o quê? A desapegar. Percebe que todas as vicissitudes são oportunidades para a gente aprender, para o espírito nosso aprender alguma coisa. Você é muito apegado. Ou você está reclamando de tudo, não tem resignação. Então você precisa ter uma doença para poder aprender a ter resignação. Então, meus irmãos, quando você compreende isso, que essas são as provas que você precisa passar para saber se você aprendeu, você consegue compreender isso, que está no Evangelho de Jesus Cristo, né? E aí você consegue, então, juntar a sabedoria e o sentir, o amor. Percebe? E quando você sair, entregar essa roupa de carne para a matéria, o teu espírito, então, consegue estar no estágio evolutivo, sua alma, né? Estágio evolutivo, melhor do que quando você encarnou. Tá? Seguindo. Todos temos necessidade de instrução e de amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra da elevação. Aprender e servir, tá? Estudar e servir. Toda cultura intelectual é formada em cadeia de gradativa expansão. Sócrates reflete nas páginas dos discípulos que lhe comungavam a intimidade e ainda hoje consumimos elevados pensamentos de que foi ele o portador. Retratando-se Jesus nos livros dos apóstolos, que lhe dilataram a obra, e temos no Evangelho um espelho cristalino em que o Mestre se reproduz, por divina reflexão, orientando a conduta humana para a construção do reino dos céus entre as criaturas. Lembra? O reino dos céus está dentro de vós. Então, meus irmãos, entendamos isso. O aprendizado é importante, conforme Emmanuel coloca aqui. Está tudo dentro do Evangelho de Jesus Cristo. Também pode seguir outra filosofia. Tá? Nós não estamos aqui defendendo a religião. Não é a religião que vai lhe salvar. Você pode seguir, eu prefiro o budismo. No longo tempo da minha vida, eu preferi o budismo, por exemplo. Tá? Não é a religião que vai te salvar. O que vai te salvar, o que vai te ampliar a um estado de elevação é exatamente a sua reforma íntima. Porque a religião, ela te dá o aprendizado, ela te dá a informação. Né? Agora, se você não colocar isso na sua vida, continuar ranzinza com seus colegas de trabalho, continuar ranzinza com seus vizinhos, com sua parentela, ter um hábito de criticar, de julgar, inveja, ciúmes, se você continuar sendo a mesma pessoa, não importa a religião que você segue. A cada um será dado segundo as suas obras. Lembra? A cada um será dado segundo as suas obras. Não importa a religião, tá? Ou a filosofia, ou a doutrina que você segue. Perfeito? Seguindo. Continuando o livro. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para as nossas ideias e exemplos. Reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz.
o que Emmanuel está falando é exatamente isso. Reflitam, coloquem em prática. Tá? E aí a gente então vai a Joana de Anjos, que fala, olha, você vai colocar em prática, porque não é automático. Você tem um outro automatismo, você tem um outro padrão, e você precisa quebrar o padrão antigo e estabelecer novo padrão. O exemplo de dirigir é um bom exemplo. Num primeiro momento, você tem que pensar em tudo. Né? Depois que você, então, adquire a prática, aquilo, a direção fica automático. Tá bom, meus irmãos? Entendamos isso. Né? Não é automático. Primeiro, o processo, por isso que você vai à missa, vai aí ao culto, vai ao centro espírita e não consegue perceber mudanças na sua vida. Por quê? Porque você tem que pegar aquele ensinamento e fazer o que com ele? Anotar e torcer para que alguém, né? Para que alguém pise no seu pé para poder perdoar. É isso mesmo. Só a prática leva à perfeição, leva ao aperfeiçoamento, leva à reforma íntima. Porque senão fica só aqui. E essa informação, quando não é colocada em prática, o que vai acontecer? Vai virar igual a aula de física ou de química que você estudou, fez prova, conseguiu colar grau, mas esqueceu. Esqueceu por quê? Porque você não colocou em prática. Entenda, meus irmãos. O hábito de colocar em prática nos fortalece. Então, se você aprendeu que tem que perdoar, torça para que o seu pai, né, faça alguma coisa com você, que aí você vai perdoar ele. Torça para que sua mãe, né, seu irmão, seu vizinho, sei lá, seu cachorro, faça xixi no seu pé. Eu perdoo você, cachorrinho. É isso. E aí você vai perdoando. Não, quero perdoar. Faça alguma coisa comigo. Quero perdoar. E ao fazer, ao agir dessa forma, estou brincando assim para deixar mais leve, tá bom, pessoal? O assunto é sério, eu sei, tá? Mas para deixar mais leve, né? Entenda que o processo é esse: é conhecer e praticar. E as vicissitudes é a prática. Você precisa aprender a ser humilde. Né? Como é que você vai trabalhar a humildade? Pensa nisso. Pensa oportunidade para trabalhar a humildade. Pensa oportunidade. Às vezes, trabalhar a humildade, às vezes é você atender as pessoas que estão em condições de rua, né? Moradores de rua. Então, por exemplo, né? Então, busque oportunidade de colocar o ensinamento de Jesus na prática. Deixa só um exemplo. Vocês podem, né, se questionar outros. Cada um tem sua rotina, seus horários. Tenta buscar oportunidades para colocar em prática o ensinamento de Jesus. Só assim é que nós vamos internalizar. Só assim que a gente vai sentir aqui, ó, no coração, quando você busca a oportunidade para colocar em prática aquilo que você aprendeu. Porque senão vai esquecer como esqueceu física, vai esquecer como esqueceu química. E tá tudo bem, você vai reencarnar de novo para tentar de novo. Né? Faz parte do processo. Mas se você já tem essa percepção que precisa colocar em prática, busca oportunidade. Entenda as provas. Será que é para desenvolver paciência? Né? Será que você precisa ser muito impaciente, colerizado? Né? As coisas que não saem no planejado da sua mente te tira do sério. Como se você tivesse o controle de tudo, de todos. Né? Eu vou fazer isso, fazer isso, fazer isso, vou sair de casa, vou pegar o carro, vou pegar o ônibus, aí acontece alguma coisa, o mundo já caiu. Por quê? Você quer ter o controle das pessoas, você quer ter o controle das coisas. Aí furou o pneu do carro, o ônibus bateu, e aí você já fica nervoso. Saiu do seu controle. Talvez você precise da paciência. Percebe? Então, meus irmãos, entendamos que as provas, as vicissitudes, os contratempos, exatamente são oportunidades para você evoluir. Né? Não é porque está acontecendo isso, é para que está acontecendo isso. Por que, meu Deus, que meu carro bateu? Não, é para que meu carro bateu. Por que o ônibus bateu? Atrasou meu... Não, é para que ele bateu. Vai te ensinar o quê? Coloca sempre isso na sua vida. Para que
isso está acontecendo? Qual é o objetivo? Que tipo de aprendizado você precisa tirar dali? É paciência? É humildade? É saber perdoar o inimigo? Como Jesus falou, né? Perdoa o inimigo. Orai por aqueles que te caluniam. Não é porque, meus irmãos, aquilo está acontecendo com você. Por quê, meu Deus? Não é por quê. É para quê, meu Deus? Para que isso está acontecendo? Eu tenho que aprender o que com isso? Vigia o tempo todo. Esse é o processo. Ninguém falou que seria fácil, tá? Ah, mas não é fácil. Sim, não é fácil. É simples, porém não é fácil. Precisa, lembra? Né? A disciplina é eterna vigilância. O preço da disciplina é eterna vigilância. Ou o preço da liberdade é eterna disciplina. Então, a gente precisa ter isso em mente. Precisa ter o conhecimento e precisa sentir o amor. O sentir é colocar em prática. Senão, vai virar igual uma aula de física ou de química, ou qualquer matéria que você tenha estudado e hoje você não lembra de nada. Porque você não colocou na sua rotina. Tá? Seguindo aqui o livro. O próximo livro é Conferências Radiofônicas de Cair Bar Schutel. Próximo livro. Então, vamos lá. O mundo é uma escola, a qual voltamos tantas vezes quanto sejam precisas, para conquistarmos a sabedoria e a virtude, as duas asas com as quais nós alçamos ao reino de Deus, que é a liberdade e felicidade. O próximo livro, Loucura e Obsessão pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Nós temos, vamos lá. Por intermédio de Allan Kardec, todavia, as informações dos imortais alcançaram o máximo da lógica pelo crivo da razão, tornando-se fator decisivo para o comportamento feliz dos homens, por encerrarem a síntese do saber e do sentir, que constituem as duas asas que alçam o espírito à angelitude. No entanto, nem todos estamos em condições de incorporar estes ensinamentos à nossa conduta. Lembra? Incorporar os ensinamentos à nossa conduta. Seguindo. Como constata, são bem poucos entre nós os espíritos espíritas. Apesar dos grandes esforços dos benfeitores mais elevados, que nos reúnem para conferências, cursos e explicações em nossa esfera de ação. Então, o que consta aqui no livro, né, no livro Loucura e Obsessão, por Manuel Filomeno de Miranda, é o seguinte: existe todo um amparo espiritual, né? Os próprios espíritos elevados, Joana de Anjos, Manuel Filomeno de Miranda, né? Enfim, o próprio ensinamento de Jesus Cristo, que é o ensinamento maior de todos, tá? Existe todo um amparo, mas o que falta é exatamente isso. Nós pegarmos esse conhecimento e colocarmos em prática. Então, entendamos, se você aprendeu que tem que perdoar, né, eu anoto no meu celular, ó, tem que perdoar. Então eu fico torcendo para alguém pisar no meu pé para dizer, não, está perdoado, meu irmão. Obrigado. Obrigado que você pisou no meu pé. Eu sei que não é automático, eu tenho que fazer consciente. Então eu fico torcendo que alguém me prejudique, entre aspas, né? Me traga a prova para que eu possa praticar. E praticar 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, a pouco entra no automático, entra no meu coração. E é quando alguém fizer uma maldade ou já está perdoado, tranquilo, não precisa nem pensar mais. Né? Aquilo já vai automático, é como dirigir carro. Tá bom? Seguindo. Próximo livro, O Consolador pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nós temos o seguinte trecho. Os elos da reencarnação fazem um papel de quebra-luz sobre todas as conquistas anteriores do espírito encarnado. Nessa sombra, reside o acervo de lembranças vagas, de vocações inatas, de numerosas experiências, de valores naturais e espontâneos, que chamas de subconsciência. Então, é na subconsciência, no nosso inconsciente, que estão as memórias de vidas passadas. Quando a gente nasce, e André Luiz nos ensina isso, existe uma personalidade congênita. Vou fazer um vídeo sobre isso qualquer dia desse, tá?
Nós trazemos uma personalidade congênita. Congênita vem de nascimento. Então, uma personalidade que veio de nascimento. Essa personalidade é o que nós trazemos de herança de nossas vidas passadas, né? Nossas virtudes e nossas mazelas. E nós vamos nos aprimorando, né? A gente vai se aprimorando exatamente para que na próxima encarnação estejamos melhor, né? Estejamos num processo evolutivo na lei do progresso, tá? O próximo livro é Jesus no Lar, pelo espírito Neo Lúcio, psicografado também por Francisco Cândido Xavier. Então nós temos: cultura e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual. A sabedoria e o amor, lembra? Sabedoria e sentir, sabedoria e amor, são as duas asas dos anjos que alcançaram o trono divino. Mas em toda parte, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Um pouco d'água. O que consta é quem ama, né? Quem ama, né, verdadeiramente ama, mesmo que não saiba que Jesus falou, né, determinada princípio, doutrina, mas quem ama acaba estando na frente daquele que simplesmente sabe. Porque aquele que sabe e não ama, não coloca em prática, ele vai esquecer. Na hora que você desencarna, entenda, quando você desencarnar, né, entregar esse corpo para a matéria, seu espírito, então, ele vai levar aquilo que você sentiu, aquilo que você colocou em prática. Senão vai virar uma aula de física ou de química. Pode ser qualquer matéria, tá? Porque é física e química, né? Pode ser geografia, história, não importa. Qualquer conhecimento que você tenha tido e não colocou em prática. E ao não colocar em prática, você não leva isso, né? O seu espírito não leva. Então, o seu espírito precisa, sua alma precisa colocar em prática para que isso passe a ser uma virtude do seu espírito, passa a ser uma virtude da sua alma, perfeito? E aí você consiga progredir, tá? Seguindo. O próximo livro é Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, pelo espírito Joana de Ângeles. Psicografado por Divaldo Pereira Franco. Vamos lá. A visão da psicologia profunda em todo o ser humano é enriquecida de esperança em favor de seu engrandecimento ético, assim como seu crescimento intelectual, facultando as duas asas para compor a sabedoria em que se converterá alçando voos pelo cosmo, superados limites e fronteiras físicas. Então, o que a Joana de Anjos está nos dizendo é exatamente isso, né? Reforçando, né? Corroborando, que para que a gente alcance voos pelos cosmos, né? Assim, visão angelitude, a gente precisa, de fato, trabalhar a sabedoria e coração, o amor, o sentir, que é exatamente colocar essa sabedoria em prática, tá certo? Então, a partir desse vídeo, torça para que seu vizinho, né, esbarre em você, torça para que uma formiga pique em você, para que você comece a praticar o perdão. Você vai ver que é fácil. Entenda, no primeiro momento não vai ser automático. Tá? Então você torce para que venham as provas e você coloque em prática. Né? Para que sua mãe, seu irmão, seu filho, seu marido, sua esposa, seu colega de trabalho, o vizinho, alguém fechou seu carro. Eu perdoo, irmão, pode ir, obrigado, obrigado. É uma oportunidade que você está tendo de colocar em prática e não refutar a prova. Na hora que você não aceita aquela prova, você está refutando, você está negando, eu não quero. E aí vai continuar não aprendendo, né? Porque você precisa sentir, precisa praticar, para virar automático, para entrar no automatismo de praticar o perdão, tá? Seguindo, próximo livro, Filosofia Espírita, volume 16, pelo Espírito Miramês, psicografado por João Nunes Maia. Tá bom? Vamos lá. A lei do progresso espiritual é um fato reconhecidamente real. Cada pessoa, cada povo, tem a sua ascensão e a sua queda. Podemos observar isso na história de todos os povos do planeta, pois são processos da evolução das criaturas. Na Terra não existe felicidade,
porque os homens ainda desconhecem o equilíbrio das forças poderosas, que são o progresso moral e o progresso intelectual. Então, o espírito miramês está dizendo o seguinte: olha, existem duas forças poderosas. Uma é o progresso moral, que é o amor, é o sentir. E o outro é o progresso intelectual, que é a sabedoria, que é o conhecimento, ok? Quando um povo se apega a só um destes, ocorrerá certamente um desnível por faltar o equilíbrio. Então, quando um povo se apega somente a um dessas leis, dessas forças, como ele explica, vai ter o desequilíbrio. Não adianta ter um progresso intelectual e a moral, o amor, o sentir ficar lá embaixo. Né? O que vai acontecer? Vai ter um desnível, vai ter um desequilíbrio e vai vir à tona, né? vai cair, né, esse povo. Continuando o livro. Somente para o futuro é que não se encontra muito próximo, é que as nações deverão descobrir essas duas asas que as levarão à estabilidade espiritual, por encontrar o amor em todas as suas irradiações cristãs. Então, meus irmãos, o que o Espírito Miramês fala é que essas duas forças, tanto do amor como da sabedoria, né, são duas forças, não acontece somente, não é uma luta somente individual, né, do ser individual, mas também da coletividade. A coletividade também precisa desenvolver essas duas forças, que é a moral e o intelectual, essas duas asas, perfeito? Então, não serve somente para a sua reforma íntima em especial, mas para toda a humanidade, para toda a sociedade, para toda a coletividade. Tá bom? Meus irmãos, por hoje é só. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Fico realmente muito grato, porque isso nos incentiva a continuar esse trabalho, tá? É um incentivo, isso nos incentiva a buscar cada vez mais, estudar e trazer para vocês esse conteúdo, tá bom? Dá um joinha, curte esse vídeo, compartilha, comenta com os colegas, tá? Tá bom? Tenha um bom dia para você, um bom dia feliz. Até o próximo estudo da doutrina espírita.